começar a gravar isso aqui, né? Eu tô danado pra esquecer hoje. Então gravando aí, Ah, um paramos a e-mail última aula também. disso aí. 1,5 também. Uhum. Bem, olha que interessante. Seno e cosseno de 45 são iguais, né? Então a gente vai desenvolver aqui agora. Então tinha que achar igual mesmo. Então tudo indica que seu desenho está saindo bacaninha, tá? Porque os dois têm o mesmo valor devido ao ângulo. Vou explicar, tá? Devido ao ângulo que é porque vou mostrar aqui agora. Mas P de Y e P de X tem que ter o mesmo comprimento aqui de régua, viu? Quando vocês forem olhar aí, beleza? Nesse caso exclusivo aqui, porque nesse caso eu estou fazendo o. Já está tudo calibrado aqui, tá? Eu estou fazendo o ângulo de 45, beleza? Por isso que tem que dar iguais. Beleza, então o que que impede esse bloquinho de descer? Digamos que na última reunião, tanta reunião, que na última aula nós discutimos a possibilidade de estar em repouso ou movimento. Tá. Vou imaginar que está em repouso. Tanto faz, né? Mesma coisa. Está em repouso. Vou até pegar aqui. Então, beleza. Vamos imaginar que está em repouso. Se está em repouso, o que que impede isso aqui de cair? Bem, P de Y é igual a normal. Beleza, está numa direção que não tem nada a ver com movimento. Agora o P de X está na direção do X, olha só. Ou seja, se depender de P de X, esse negócio vai descer. Concorda comigo? Vai descer. Então o que está impedindo Pera, ele de descer? Carlos, Oi. aonde você tá? É que eu não tô vendo se você tá fazendo alguma coisa ou não. Ah, tá. Mas a tela tá compartilhada aí já, não tá? Tá, né? Tá, eu só não tava vendo a setinha mexendo, no Ah, tá, caso. beleza. Mas agora ela tá. Então o que que acontece? O P de X, ele, se depender dele, o sistema vai descer. Mas está em equilíbrio, não está descendo, então é porque existe alguma força contrária. Bem, o próprio nome já denuncia, né? Força contrária é atrito, beleza? Então, vamos lá desenhar um atrito. A tendência é descer. Se a tendência é descer, eu tenho que desenhar um atrito. Mas já que está em repouso, o atrito tem que ser do mesmo tamanho do P de X. Então, olha só, do mesmo tamanho. Eu vou destacar ele aqui, vou colocar ele azul. E tem que ser do mesmo tamanho, tá vendo? Por isso que eu desenhei ele aqui do lado, ó. Ele tem que ser do mesmo tamanho de P de X, só que contrário, para mostrar que o atrito está aqui na superfície, ó. O atrito está na superfície atrapalhando, impedindo o sistema de descer. Ou caso ele desça, fazendo com que ele desça com velocidade constante. Então, desenhando aqui a setinha, o vetor aqui, essa força que foi a última que eu desenhei, não tem mais força para desenhar, é força de atrito, que é contrária ao P de X. Por isso que o cara está parado, né? Por isso que ele não sai do lugar, né? Porque tem uma força para baixo que é o PX, mas tem uma igualzinha que é para cima que é o atrito, certo? Então tem algumas coisas aqui, uma extremamente importante. Vou até ver se eu consigo destacar aqui, ó. Olha só na direção de Y, as únicas forças que existem na direção de Y. Olha como que vai ser importante para preencher a tabela, tá? Na direção de X, eu tenho normal, beleza? E tenho. Ah, Oi. você tá falando, isso que você tá falando no próprio triângulo ou você tá falando nessa linha de pensamento aqui embaixo? Essa aqui, ó. De Tá vendo? P Tá vendo o eixo N igual Y, a. Y E aqui em parou? cima? Tá vendo o eixo Ah, Y aqui em cima? tô Na vendo. direção dele, nessa direção ao longo da reta toda, só existem duas forças. Uma que é normal, que está na direção dele mesmo, apontando para cima aqui, e outra que é o P de Y, que é um pedaço do peso que está apontando para baixo. Como o corpo não está movimentando nessa direção, significa que a normal é igual à força PY. Então a normal é igual a PY.
Quando? Sempre, a vida toda, enquanto eu estiver falando de triângulo, de plano inclinado aqui, será. Só que não é o vetor que é igual, né? Porque um está apontando para cima, o outro para baixo. O que é igual, na verdade, é o valor. Então, se alguém perguntar qual que é o valor da normal, você vai ter que descobrir o valor de PY para deduzir o valor da normal. Então, naquela tabela, tá? Que eu pedi para vocês calcularem, tá? Calcular não, né? Guardar, deixa eu ver a tabela aqui, ó. Essa tabela aqui, ó, tá? Essa tabelinha aqui. Você já sabe que o valor de y, o valor que você colocar na coluna y aqui, ó, é a mesma da normal, tá certo? Então, não estou querendo ser chato não, né? Usando o exemplo de Maria Fernanda aí, que ela nos forneceu o exemplo, lógico. Qualquer um outro quiser dar o exemplo aí, é até bom que a gente vê se está tudo ok, que todo mundo tem que achar aproximadamente o mesmo valor. Na verdade, o mesmo valor, né? Depende se está usando papel milimetrado, régua, pode ser que dá uma diferença mínima aí de 1 milímetro, uma coisa muito pequena. Mas pelo desenho de Maria Fernanda me falou que está dando aproximadamente, a gente vai calcular, 75 de PY. Então, se perguntar normal, já pode responder 75 newtons. É a mesma coisa. A gente não calcula a normal, a gente deduz que a normal é igual à força de atrito. Que a normal, perdão, que a normal é igual a PY, tá? PY. Tranquilos? Falei força de atrito porque agora é a próxima força que eu vou falar, é de força de atrito. Então agora, Fábio, eu vou mudar a direção. Agora eu vou pedir para vocês olharem na direção X. Eu só sei pensar, gente, na direção Y e só sei pensar na direção X. Esse trabalho todo que eu tive até agora foi para olhar quais são as forças que estão na direção Y, para que eu possa compará-las, e qual que é a força que está na direção X, para que eu possa compará-las também, tá? Então, pegando aí, ó, eu tenho agora a força de atrito está apontando para cima. Quem está apontando para baixo? P de x. Então, a única força que pode ser igual à força de atrito, a única força que pode ser igual é o P de x. Tá certo? Tá embolando aqui para quê? Então, a única força que pode ser igual à força de atrito é igual ao P de x. Tá vendo? O trabalho que eu estou tendo de achar P de x, achar P de y, é para facilitar a minha vida, por incrível que pareça, porque eu não tenho como calcular normal e não tenho como calcular o atrito aqui. Mas se eu calculo P de x e P de y, automaticamente P de y sempre vai ser normal, P de x sempre vai ser atrito. E eu sempre vou perguntar para vocês assim, gente, qual que é. Eu vou sempre perguntar as 5 forças. Peso, que é tranquilo, de boa, você vai lá, força-peso é massa vezes aceleração, ótimo. Né? No nosso caso aqui é 100 newtons. E eu vou te perguntar sempre quem é a normal e quem é o atrito. Sempre vou te perguntar. Mas eu vou te perguntar também quem que é P de x, quem que é P de y. Você vai calcular só o P de y e só o P de x. Tá? Porque P de x é igual a atrito e P de y é igual a normal. Beleza? Então vai facilitar a sua vida no futuro aí. Só uma questãozinha Ô, certa na prova. Carlos, Oi. então, tipo, como a gente colocou esse negócio da escala de, por exemplo, 2 centímetros ser 100 newtons e 1 centímetro ser 50 newtons, então a minha força normal, igual você tinha falado, seria 75. E Exatamente. aí o PY também seria 75. Também seria 75. Ah, E entendi. como no ângulo de 45 PX e PY são iguais, só essa tabela de todo mundo aí vai ficar fácil de desenhar ela agora. Tá? Vai ficar fácil de preencher a linha do meio aqui, ó. Né? Eu vou ensinar a calcular usando seno e cosseno, mas você já sabe que peso 100, P de x, né? Vamos conferir aí. 75 newtons. Conferir que eu falo é usar seno e cosseno. Não é conferir se Maria Fernanda está certa ou não. Então, P de x. Mais alguém achou aí o mesmo valor, galera? Que aí vai ficar P de x 75.
atrito também. Com o meu ângulo de 45, P de Y também vai dar 75 e a normal também vai dar 75. E aí, mais alguém fez o desenho? Fez o desenho? Tem que fazer, não deixa pra fazer depois, não, sabe por quê? Depois vai parecer que tem muita coisa para fazer e que o prazo que eu estou estipulando é curto. Não, não é, galera, tá? Porque vocês estão fazendo junto comigo, ou pelo menos deveriam, né? Carlos, Oi. eu tô meio perdido aqui. O que que tá acontecendo? Eu tô aqui com o meu desenho. A última coisa que eu entendi que você falou foi essa normal igual a P de Y e a força de atrito igual a P de X. Beleza, mas é isso mesmo. Nós chegamos à conclusão que são essas as forças que eu vou considerar, beleza? É, Deixa eu fazer um rascunho aqui. O que, que é importante olhar ali, tá? Eu tenho duas coisas que eu devo olhar ali, tá? Abrindo um parêntese para ficar bem claro, tá? Primeiro, é... vou pegar um. Opa, não era bem isso que eu queria agora. Eu vou pegar um plano inclinado. O mesmo plano. Faz de conta que saiu de 45. E vou pegar o meu bloquinho, tá? Vou pegar meu bloquinho aqui. Tá certo? Todo bonitinho aqui. Vou virar ele aqui, botar ele na mesma inclinação. Eu poderia ter feito ele primeiro, né? Que aí ia ficar. Faz de conta que tá tudo aqui bonitinho. 45. Que faz de conta, né? Então, essas duas situações aqui, ó. Quais são as forças que eu vou desenhar aqui, que eu posso desenhar? Eu tenho duas opções, tá? Duas opções. Primeira, desenhar o peso, a força peso. Por quê? Porque eu consigo te explicar que existe uma força peso, tá? Vou só destacar ela aqui. Existe uma força peso, né? Força origem gravitacional. O que eu consigo explicar é tranquilo, tá? Então eu posso explicar a força peso. Beleza. Vou desenhar a pontinha dela ali depois, tá? É ele que tá esperando aqui. Então, beleza. Posso desenhar a força normal, tá? Por que, que eu posso desenhar a força normal? Porque, cara, todo lugar que existe uma superfície existe a força normal, tá? Beleza. E posso desenhar o atrito. Posso desenhar o atrito porque a tendência desse objeto é descer. Então, eu posso desenhar o atrito. Tá certo? Deixa eu só engrossar o atrito aqui que tá difícil de enxergar ele ali. Aí tem que ter fé, tá aqui, né? Beleza. Então, olha o que, que eu posso fazer, que é solução certa, tá? Posso desenhar. Se me perguntar quais são as forças que atuam, atrito, tá? Porque existe superfície. Normal, pelo mesmo motivo, porque existe superfície. E força-peso, porque existe o planeta atuando aqui o tempo todo. Então existe força-peso. São essas únicas três forças que existem. Cara, agora eu fiquei mais perdido ainda. Tem tanto desenho lá atrás que eu fiquei na dúvida agora. Desenhou tanta força? Bem, a única coisa que eu fiz lá no outro desenho foi quebrar a força-peso em outras duas. Bacana. Então aqui eu fiz as forças que realmente existem. Carlos, tá. Tem outra forma de representar? Tem. Tem outra forma de representar. Como? Bem, no lugar do peso, vou até deixar até de vermelho, eu posso desenhar as partes do peso. Ou eu desenho o peso ou as partes dele. Então eu desenho aqui
PY. Estão lembrados lá que eu decompus PY. E a normal. A normal na mesma direção. Né? Normal seguindo a legendazinha ali, verdinha, bonitinha. Beleza. Depois eu desenho o vetor direitinho. Outra coisa que eu posso desenhar é o P de X. Vou colocar ele vermelho também. É o P de X, que é a parte do peso. Só que na direção X. Vou deixar de vermelho para você saber que são os representantes da força-peso. Opa, dei bobeira aqui, mas dá para corrigir. Aí outra coisa que eu posso representar, não só posso como devo representar, é o atrito. Só que tem que ser do mesmo tamanho da força do PX e tem que ser azul seguindo a legenda aqui. Então, olha a diferença de representar as coisas, tá? Ou eu represento de acordo com a opção 1 aqui, ó, ou opção 2. Tá? As duas são necessárias você ter na sua cabeça aí, ó. Normal e na direção da normal. Aí eu volto na sua pergunta. Quase que na sua pergunta, Davi, ó. Ver se eu não estou perdido aqui, né? Então, e o P de Y, que é uma parte do peso. Opa. Que é uma parte do peso. Tá aí. Certo? Essas duas forças são iguais. Carlos, Oi. P de Y e P de X vão ter o mesmo valor ou não? Só nessa situação porque o ângulo é de 45. E eu vou explicar depois por quê. Você viu porque o seno e cosseno são iguais, né? Mas você vai entender melhor por que que coincidiu. Não vai ser sempre, não. Quem dera que fosse sempre. Facilitaria bastante a minha vida. Eu ia calcular uma só, né? E o P de X está aqui, ó. Tá? E o atrito. Então, as duas representações estão corretas, tá? As duas representações estão certíssimas. Só que na primeira eu representei 3 forças e aqui eu representei 4 forças, tá? Por quê? Porque no lugar da força peso eu coloquei as duas partes da força peso. Então, na verdade, está tudo certo. Só que em vez de colocar peso aqui, eu não coloquei. Eu quebrei o peso numa parte que está na reta X e quebrei ele em outra parte que está na reta Y. Né? Então, as duas maneiras são formas de representar. Uma questão teórica sobre esse assunto, por incrível que pareça, teórica, seria isso aí. Você ter lá nas opções lá 5 opções, A, B, C, D e E, 5 opções com força desenhada para tudo que é lado. Opções corretas. Ou apresenta 3 nesse formato aqui, vertical, mesmo na mesma direção do plano, e perpendicular ao plano, representa 3 forças, dessa forma que está correto. Ou representa 4, mas tem que ser 2 a 2, ó. Por isso que eu concluí que normal é igual a PY e atrito é igual a PX. Essas são as duas únicas maneiras de representar esses planos aí. Beleza? Então foi isso que eu fiz lá no outro desenho. Que aqui está mais limpo, está mais fácil de visualizar. Lá no outro já tem bastante coisas envolvidas aqui. Agora eu tenho que achar um jeito de calcular P de X e P de Y sem ter que chegar com a régua aqui. Tá? Ô, gente, eu posso pegar esse P de X aqui, ó, e colocar ele aqui na frente, não posso? Eu fiz isso aqui, ó. No simuladorzinho aqui, ó. Eu fiz isso, ó. Eu posso pegar um vetor de lá para fechar o triângulo. E se eu fechar o triângulo, fica fácil de calcular seno e cosseno. Como assim? Vocês já viram isso? Eu vou só revisar, tá? Vocês já viram isso, tá? Vocês já viram isso aí. O que é seno e cosseno, né? Então tá aí. O que eu faço aqui, ó?
O ângulo que eu vou analisar é um ângulo que está aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Lá ele é um ângulo de 45. Tá? Como o daqui também, né? Eu cortei o quadradinho no meio. 45. Como que eu faço para fazer os cálculos? Olha só, em relação a esse ângulo aqui de baixo, quem que é o C? O vetor C, ou o lado C, é o que eu chamo de cateto oposto. Vocês viram isso em matemática, né? Cateto oposto. Esse outro aqui de baixo, em relação tudo a esse ângulozinho aqui, ó, que é o A, ele é o que eu chamo de cateto adjacente. Beleza? Se eu estiver falando novidade para alguém, vocês me falam. Que é esse cara aqui de baixo, ó, cateto adjacente. E esse aqui, que é o maior lado, que é o B, que está na diagonal, é o que eu chamo de hipotenusa. Então, o vetor B, eu chamo ele de hipotenusa. Tá certo? Essa volta toda é só para ficar bem explicado. Então, como que eu faço para calcular os lados? Ah, quando é possível fazer b ao quadrado igual a ao quadrado, é lógico que eu não sou bobo, eu vou lá e faço. Mas nem sempre é possível fazer isso, tá? Então, às vezes, eu tenho que usar seno e cosseno. Então, como que eu faço para calcular o seno de 45? Cateto oposto. Quem que é o cateto oposto? O carinha C aqui, tá certo? Sobre hipotenusa, tá? Só que olha aqui pra mim, quem que é o cateto oposto nessa figura aqui, ó? Bem, tem que saber, né? Esse carinha P de X, eu joguei ele aqui na frente, ó. Tá? E esse ângulo de 45 é o mesmo que tá aqui, ó. Esse ângulo aqui de cima que é o de 45, ó. Esse aqui, ó. Então, quem é que está na frente dele? É o PX que eu carreguei ele para cá. Ó. Deixa eu redesenhar ele aqui, mas deixa eu desenhar ele retinho. Porque eu vou dar um print screen nessa coisa aí para mandar para vocês não ficar com dúvida. Eu carreguei, porque eu posso fazer isso, eu carreguei o P de X para baixo. Só para fechar o triângulo. Tá? Só para isso. Não poder calcular o seno e o cosseno ali, beleza? Então, eu peguei o P de X e joguei ele aqui para baixo, ó. Tá? Então, quem que faz o papel aqui de cateto oposto em relação ao ângulo de 45? Vamos lá. Seno de 45. 45, né? Fica parecendo 95. 45 vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa, igual eu falei. Mas quem que é o oposto? P de X. Muita atenção, porque não é sempre que vai ser assim. Depende de onde você colocar o ângulo. 45 vai dar na mesma, né, gente? Porque, né? Mas quando eu colocar 30, aí vai ficar com dois ângulos diferentes aqui. Ó. Por enquanto vai dar tudo certo. Beleza, então, seno de 45 é o ângulo oposto sobre hipotenusa. Quem que é a hipotenusa aqui, gente? Só para ver se está todo mundo me acompanhando aí. Quem que vai ser a hipotenusa aqui, ó? Vai ser o ladinho que tá. O ladinho de cima do triângulo. Que é esse maiorzão aqui, né? É. Oposto ao de 90. Exatamente. Que é o... Vou até colocar de preto aqui para vocês lembrar lá da legenda lá em cima. Que é o peso. Nem precisar colocar os vetores, mas eu coloquei. Então, para calcular o P de X é tranquilo, né? Basta a gente pegar e multiplicar esses dois aqui. Multiplicar, como ele é um pedaço do peso, é o peso vezes seno. Tá ok? Seno. Seno de 45. Beleza? Beleza. Beleza mesmo, beleza. Ótimo, agora eu vou calcular o cosseno do mesmo ângulo, né? Cosseno do mesmo ângulo, 45, que é igual, né? Nem precisava calcular não, mas só para explicar o que é seno e cosseno, para ficar fácil quando for 30 e quando for 60. Cosseno é adjacente sobre hipotenusa. Quem que é o adjacente?
Adjacente é quem está do lado aqui, né? Que é o PY. Tá? PY. Dividido pela hipotenusa, que é o peso. Então, para calcular o outro, que é o PY, tá fácil também. Né? PY. PY. Vai ser uma parte, ele é uma parte de peso também. É o peso, só que agora vezes o cosseno. Tá? O cosseno. Beleza? Você poderia ter. Carlos, Oi. o seno de 45 no caso ali que você colocou, o peso é menos o seno de 45? Não, perdão, é vezes, tá? É vezes. Ah, tá. Tinha que ter uma bolinha que é vezes. Então, o PX para calcular, ele é uma parte do peso. É o peso vezes seno. E o PY é peso vezes cosseno. Vai ser sempre assim? Bem, se o ângulo estiver aqui embaixo, sim. E aí, uma coisa que vocês poderiam questionar, por que você tem certeza que é aqui que é o 45? Eu comparei o triângulo grandão com um pequeno aqui, ó. Fiz uma semelhança de triângulo aqui. Eu imaginei que aqui tivesse um triângulozinho e comparei ele com o grandão, tá? Então, nessa comparação, eu achei aqui duas retas cortadas por uma transversal e achei o ângulo de 45 aqui, ó. O ângulo aqui embaixo sempre vai estar grudado no Y, o daqui de baixo. Ô, cara, se o cara de professor de física é muito sacana, em vez de falar o ângulo aqui de baixo, ele fala o ângulo lá de cima. Ah, se for 45 não faz diferença, né? Mas vai que é um 30 aqui embaixo, ele não fala que é 30, ele fala que é 60. Aí a gente vai discutir depois que é só você trocar. Onde é seno passa a ser cosseno, onde é seno, né? É só você trocar aqui. Beleza? Mas não vão preocupar não, vamos focar aqui. Quando o ângulo for aqui embaixo, eu vou dar sempre a tabela para você. Então, se o exercício fornecer o ângulo de cima, você sabe que o de baixo é o que está faltando para 90. Eu vou te dar a tabela de tudo, você pensa do jeito que eu estou te ensinando aqui. Ó. O ângulo aqui de baixo ele é grudado no Y, então com o ângulo aqui embaixo, o Y que vai estar grudado, que vai estar com cosseno. Tá certo? Então é isso aqui, gente. Tá? É Ô, isso que a Carlos, gente vai calcular. Fala, amigão. aí você vai ensinar aquela musiquinha pra gente decorar o seno, Sou cosseno, pra péssimo gente. com musiquinha. Qual que é? Essa tabela eu vou mostrar pra vocês, tá? Como é que é a musiquinha aí? Ah, eu lembro que é tipo 1, 2, 3, 3, É, 2, Pra 1, montar a tudo tabelinha. sobre dois, é? Aí, cara. Eu com o meu talento musical, cara, é muito parecido com o meu talento de desenho. Você já viu que então é uma tristeza, então, né? É uma aberração. Bacana, mas eu vou sempre fornecer essa mesmo na prova, eu vou fornecer essa tabelinha aqui pra vocês, beleza? Sempre vou fornecer ela aqui, ó. Às vezes eu forneço o valor em decimais, né? Não coloco em raiz quadrada aqui, às vezes eu forneço ele em decimais, né? 45 aqui é 0,71, tá? 0,71, 72 aproximadamente aqui. Beleza? Então tá aí, fechou. Tá? Para calcular PX e PY é o peso que a gente já conhece que é 100 vezes o seno ou cosseno, que é 71. Então olha como é que ficou muito próximo, aproximadamente 71. Deixa eu fazer a conta direito aqui. Que é raiz de 2, né? Então é raiz de 2 aí dividido por 2. É isso mesmo. 71 ainda é arredondando. Ô, Carlos, Fala, amigão. se você der a tabela assim, sem decimais, a gente pode deixar tipo 100 que multiplica a raiz de 2 sobre 2. Perfeitamente. Não tem problema nenhum. Beleza. As duas são válidas. Então, o que acontece aqui? Vão fazer o PX e o PY. Aí fica fácil da gente preencher aquela tabela lá. Vou até colocar essa tabela aqui, ó. Beleza? Ei, eu não tenho ela aqui mais não. A tabela, deixa eu pegar a tabela rapidinho aqui. Vamos lá então. Preencher a tabela tá tranquilo. Pro ângulo de 45 tá tranquilo. O peso é 100 newtons. Aí deu uma diferençazinha aí, né? Eu falei que o P de X é o peso vezes seno, né? De 45, né?
E falei que, pro outro lá, eu falei que o PY é a parte que é o peso vezes o cosseno de 45. Então o que que ficou? Ficou P de x, que é o peso, que é 100, vezes, pode deixar em raiz quadrada, tá? Raiz quadrada, Davi, mas vou colocar aqui 0,71 só para comparar com o valor que Maria Fernanda nos forneceu aqui. Então o nosso P de x vai dar 71 newtons, tá certo? E aqui também vai dar a mesma coisa, né? Porque o 45 são iguais, o seno e É cosseno. 71. Porque o seno de 45 é 0,71, certo? É 0,71. Então, vezes aqui o cosseno, que é a mesma coisa, né? Então, P de Y deu 71 newtons, multiplicando aí. Agora, é lógico que depende, até tem régua que nem é muito calibrada, viu, gente? É, então, até um milímetrozinho que passar aí da sua medida já dá uma diferença. Então, isso aqui tá ótimo, tá bom, tá? Deu, vai dar uma diferença aí, tá? De força, você fala assim, nossa, cara, 4 newtons é muita coisa. É, mas olha a sua escala. É 1 centímetro para cada 50 newtons. Então, se você for pensar, cara, deu uma diferençazinha ali de 4 newtons, ou que fosse 5, só para você ter uma ideia, fosse 5 newtons. Eu estou falando de uma diferença de 0,1, não é? 0,1 centímetro. 0,1 centímetro. Certo? 0,1 centímetro. Então eu estou falando de coisa de 1 milímetro que você medir errado aí, já daria uma diferença de 5 newtons. Então a gente vai considerar que isso aqui está dentro do erro, tá? Tá razoável. Tá dentro do erro, tá razoável. Então não tá errado não, viu, Maria Fernanda? Não tá errado. Né? Tá dando um erro menor, né? Eu só dei uma arredondada aqui. 1 milímetro, gente, é o menor quadradinho que tem desse desenho aqui, ó. O menor quadrado que mal dá pra ver aí, tá? Então, tá fácil de preencher a tabela. O meu P de X deu 71. O meu P de X, 71 newtons. Ele é igual à força de atrito. O meu P de X de Y também deu 71, que é igual a normal. Certo? Então tá quase acabando o tempo aí. Então deu 71. Aqui no caso coincidiu, deu tudo 71. Mas você não pode esquecer que essas duas forças são iguais e essas duas aqui são iguais. E que eu só calculo, na verdade, só P de X e P de Y e tem que deduzir as outras duas. Tá? Por favor, não confunda aí quem que é igual a quem. Quem está na mesma direção do atrito é o X e quem está na mesma direção da normal é o P de X. Ah, cara, mas eu troquei, considera aí na prova dissertativa e tal. Vai, não posso, né? Porque se você confundir PX com PY, você está confundindo as direções e sentidos aqui. Tranquilos? Tá vendo como é que tá fácil de desenhar? Desenhar nem tanto, né? Mas tá vendo como é que tá fácil de calcular? Agora, no próximo, que é a próxima aula, eu já vou colocar o de 30, né? E de 60. E como eu já sei que P de x é igual a seno e P de y é igual a cosseno, eu já vou calcular direto, usando o mesmo peso, né? Que é 100. E só vai mudar o desenho, né? O desenho aqui que vai mudar, né? Aí o desenho tem que fazer ele todo de novo. Beleza? Então fica a próxima aula 30 e 60. Beleza? Um abração para vocês aí.